o mito de Cassandra e como ele está presente nos nossos dias atuais. Eu vou contar para vocês brevemente um trecho desse mito de Cassandra, também uma versão dele, porque essa história tem algumas diferenças assim em detalhes nas versões, e vou focar especificamente numa questão que é a manipulação que acontece dentro e fora de nós, que acontece na relação íntima com a gente e nas nossas relações também, tá bom? Então a Cassandra, ela era uma princesa de Troia, filha da rainha e do rei de Troia. E dizem que era uma jovem que tinha muita beleza física, assim, vamos dizer, e ela frequentava o templo de Apolo, do deus Apolo. E o Apolo se apaixonou por essa beleza física da Cassandra e fez uma proposta para ela, falou: olha, se você vier dormir comigo, eu te concedo o dom da profecia. E ela aceitou. Ele concedeu para ela o dom da profecia, só que na hora dela cumprir a parte dela do acordo, ela se recusou. E como o Apolo não tinha como pegar de volta o que ele já tinha concedido para ela, ele então convenceu ela de dar um beijo, pelo menos nele. E quando ela o beijou, ele amaldiçoou ela, dizendo que a profecia dela não teria credibilidade, que ninguém ia acreditar nela. E isso aconteceu. A Cassandra, ela entrava em estado alterado de consciência, ela tinha o dom da premonição e ela viu tudo o que ia acontecer com a guerra de Troia. Ela viu o cavalo de madeira, que era o esconderijo dos gregos, ela viu a destruição que ia acontecer e tentou alertar as pessoas, mas ela foi tratada como louca. Ela, então, nessa situação de todo mundo achar que ela era louca, ela começou a se achar louca também. Ela passou a duvidar dessa mediunidade dela, da intuição dela, de tudo que ela via e sentia. E eu vou parar por aqui a história, tá? O que eu quero mostrar nessa história? Essa história, ela mostra pra gente, dentre outras coisas, a fragilidade do feminino e do masculino em nós, que estão em desenvolvimento. Tanto que a gente vê isso, os personagens, né, ou as personagens principais estão nessas polaridades básicas, vamos dizer assim, do feminino e do masculino. A Cassandra, ela vem trazer essa expressão do feminino fragilizado, um feminino que não consegue sustentar a si mesmo, né? Então o feminino que está conectado com a nossa intuição, que está conectado com tudo que é oculto, com a parte dos afetos, então das nossas emoções, dos sentimentos, das sensações que vem no corpo, de tudo aquilo que não é muito palpável, assim, com relação aos nossos sentidos, da visão, do tato, do paladar, né? Então o feminino que está conectado ao escuro, ao mistério, ao nosso interior, aquilo que é visceral, que vem mais de baixo de nós, né? Da terra, do interior da terra, vamos dizer assim, do interior das águas. E ela mostra também o masculino nela fragilizado, né? O masculino que está mais conectado com a visão, com a expressão, com a cognição e com o nosso ego, né? A nossa, o que faz a gente expressar essa personalidade nossa menor, assim, vamos dizer. E que não consegue dar proteção para essa vida interior. Não, as coisas não se conversam, né? Então, uma parte dela não acredita na outra, tá? E isso já é o berço dessa manipulação. Então, o Apolo, por sua vez, ele traz também uma fragilidade do masculino sendo dominado assim, por um lado mais superficial da sedução do feminino, né, pela aparência ali, que pode ter, essa sedução pode ter tanto um lado, vamos dizer, saudável, quanto um lado tóxico também, né, de jogo de poder, né, e ele também mostrando ali o outro lado do masculino de controle excessivo, né, de um domínio, de um autoritarismo e também de uma troca ali meio interesseira, né, não é uma troca amorosa que acontece entre eles. E mostra, dizem assim na história, uma transição do matriarcado para o patriarcado, quando tinha um extremo domínio do feminino para um extremo domínio do masculino, tá? Essa situação, ela
esse mito de Cassandra gerou, inclusive, um termo na psicologia que chama complexo de Cassandra, que fala dos casos de histeria ligados às mulheres. Inclusive, antigamente, a histeria era chamada de doença do útero, e isso é muito profundo, porque o útero é o centro criativo da mulher, e eu ouso dizer que o útero é o centro mediúnico da mulher. Tá? A mulher, ela não conecta com a mediunidade pela glândula pineal, só falando um pouco em fisiologia, mas também por esse lugar do ventre, do baixo ventre, tá? E conta, né, dessa história, da histeria, que é essa expressão da fragilidade desse feminino que não sustenta o que sente, o que vê, no sutil, e desse masculino que também não consegue proteger, dessas partes nossas que não se conversam e que não estão em união, estão em disputa. E é uma disputa de fato que se reflete fora entre a Cassandra e o Apolo, uma disputa de poder. Ela, quando ela se recusa a cumprir com o acordo, ela mostra tanto um lado de que enganou o Apolo, como ela mostra um lado de se proteger desse domínio do masculino, do autoritarismo do masculino e do abuso. E o Apolo também mostra um lado de ter se sentido mais vulnerável a essa sedução do feminino e talvez abusado por isso, e aí tentar dominar na sequência. Então veja que a manipulação está nos dois lados, de uma forma inconsciente, né? Ela está dos dois lados. E essa situação, ela me remete também ao caso do gaslighting, que de uns anos para cá ganhou mais destaque, principalmente nas relações de narcisismo e codependência, que eu também vou ousar dizer que não acontecem exclusivamente com algumas pessoas, mas que todos nós, seres humanos, experimentamos o narcisismo e a codependência de alguma forma, em algum grau, de alguma maneira. Isso está em todos nós. E o gaslighting fala justamente dessa manipulação em que a pessoa, ela passa a deixar de acreditar na verdade profunda dela, ela perde a conexão com os instintos profundos dela, ela cai numa ideia, assim, numa lavagem cerebral, vamos dizer assim, né? Ela perde a conexão com aquilo que ela sente e segue o que a outra pessoa está fazendo, né? Então é uma guerra entre a mente e o sentir, entre o masculino e o feminino.